Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o deputado estadual Jeová Campos. No primeiro bloco, nós terminamos com a declaração forte, na qual ele disse que é preciso 10 milhões para ser deputado federal. Por que isso, deputado? Lamento e fico triste, mas é a verdade. O predomínio do poder econômico nas eleições. É preciso ter uma reforma política profunda, sob pena das pessoas do povo não terem direito a exercer um mandato eletivo. Afinal, só pode exercer um mandato eletivo quem tem estruturas econômicas poderosas, quem é financiado por banqueiros, quem é financiado por emendas parlamentares. Os nossos deputados, em regra, não gostam quando a gente fala que as emendas parlamentares são instrumentos de captação de votos. Manda-se uma emenda de 2 milhões para o município, o prefeito é obrigado a votar. Isso não é uma forma de diferenciar os participantes de uma eleição dentro do processo, não. Ora, o prefeito é a principal liderança, arrebanha o povo para votar num determinado candidato, em função da emenda parlamentar. Então, outro candidato que pode ter boas ideias, bons propósitos, bons atos e eticamente correto, fica de fora. O Brasil está vivendo um momento muito triste da sua história, do ponto de vista do relacionamento da política com os governos. Você não pode falar em governo sem política, mas a política está corrompendo os governos, de todos os níveis, porque as eleições estão caríssimas. Quem está afinando as eleições quer o retorno. Nós precisamos analisar isso com muito carinho. Na minha compreensão, esse Congresso não tem condições de fazer uma reforma política profunda. Era preciso uma constituinte exclusiva, com prazo de 1 ano, mandato exclusivamente para essa finalidade, fazer a reforma política. Pelo que o senhor disse, seria necessário, então, adotar o financiamento público de campanha. Eu não tenho a menor dúvida. Público e exclusivo. Porque está muito claro aí esses depoimentos que deixam a gente envergonhado, com tanta verdade e com tanta excrescência. Os caras que corromperam todo o processo dizem assim abertamente: ora, a empresa, ela faz a doação, mas ela está fazendo uma antecipação para depois ter a devolução, 5, 10 vezes o que ela investiu, que é verdade. As emendas parlamentares que já falei, tem um corte. Quando o prefeito ele não quer assumir o compromisso do voto, aí o deputado oferece a ele a obra, mas quem tem que fazer é a construtora do deputado, ou amiga do deputado. Isso aonde? Em todo canto do país. Então você tem um verdadeiro conluio nas licitações. As licitações são fraudulentas, os preços são superfaturados. E quem termina a pagar na conta? O erário público. O erário público é quem paga a conta. O superfaturamento é para daí ser extraído da propina. Amigo velho, não adianta atribuir essa carapuça a ninguém. Eu disse um dia desses, um debate aqui com o nosso procurador da República, Luciano Maia, que eu tenho muita estima, eu disse claramente a ele: hoje ninguém se elege sem dinheiro. Isso está certo? Quer dizer, você, Cláudia, que é inteligente, competente, eticamente correta, uma jornalista de classe, não pode ser deputada na Paraíba porque não teria aí 4 milhões para gastar numa eleição. Isso, sinceramente, dói bastante em quem tem consciência, né, da trança de alho no pescoço, sabe que não dá paciência. Deputado, em 2006 o senhor foi eleito com uma votação bastante expressiva, mais de 27 mil votos. E aí, nesse conjunto todo que o senhor se queixa hoje de que é preciso muito dinheiro para se eleger, quem elegeu Jeová Campos em 2006? Um conjunto de lideranças do sertão que entenderam que era necessário, de fato, ter um mandato com um perfil diferente, que tratasse não dessas coisas pontuais do assistencialismo, mas tratasse de uma visão geral dos problemas e dos potenciais da nossa região. Na época, Léo Abreu, Epitácio Leite Unis, prefeito, nosso amigo Neto Lacerda em São José de Piranhas, os amigos como Jorge Furtado em Bonito, doutor Raimundo em Santa Cruz, e assim estou citando eles, que inclusive são os mesmos parceiros que me elegeram novamente agora. Passei 4 anos sem mandato, doutor Zé Nilton em São João do Rio do Peixe, e o certo é que nós tivemos muita dificuldade, mas esses mesmos parceiros de 2006 estavam comigo agora também, em 2014, e sem eles não teria ganho a eleição, porque a relação é uma relação solidária, companheira,
e que não é econômica. Eles sabem que no próximo ano estarei nas campanhas dele com o mesmo fervor e determinação que tive na minha própria, e é essa relação de cumplicidade que fez esse ajuntamento de mãos ganhar uma eleição sem dinheiro. Por que em 2006 o PT e 2014 o PSB? Porque o senhor deixou o Partido dos Trabalhadores? Isso aí foi o casamento que mais durou na minha vida e eu lamentei que ele tivesse terminado. Eu estava com uma situação interna muito ruim. Algumas lideranças do PT que, sem pensar, de forma impensada, não reconheceu uma coisa importante. Eu sou, na história do Partido dos Trabalhadores, hoje, o segundo nome mais bem votado da história. O primeiro nome é o deputado federal. Eu sou o segundo, com quase 70 mil votos. E toda essa força política de reconhecimento na sociedade paraibana, isso não recebia o reconhecimento interno dentro do partido. E algumas pessoas, isoladamente, passaram também a nos tratar de forma que me ofendia na minha intimidade e que isso criou um ambiente, lamentavelmente, adverso, especialmente esses integrantes do partido na cidade de Cajazeiro, alguns deles. Uma outra questão é que, mesmo sendo a segunda maior liderança em força política no Estado, eu não fui convidado para participar da gestão do governo federal. Um boicote explícito. E a terceira questão, e a mais importante, foi que o PT fazia uma oposição muito radicalizada ao governador Ricardo Coutinho, e eu comecei a observar que Ricardo Coutinho praticou uma série de questões que são compatíveis com o que eu defendi na Assembleia. A integração territorial da Paraíba, que cada município tem uma via de acesso por asfalto. Eu era contra a criação da ponte Lucena, construção Lucena, você sabe disso, Cabedelo Lucena, exatamente porque tinha muitos municípios, a exemplo de Carrapateira e tantos outros que não tinham uma estrada. Ricardo Coutinho vai garantir, no termo do seu mandato, nenhum município da Paraíba vai ficar sem ter uma estrada asfaltada, ou seja, integrou territorialmente a Paraíba, realizou concurso e chamou 11 mil pessoas, nomeou por concurso público. Os governos anteriores só faziam contratar pelo que indica. O Ricardo Coutinho deu uma estrutura, lamentavelmente, o crime ainda continua com muita força, mas é uma estrutura melhor a polícia, você vê os carros da polícia melhor equipados, é uma estrutura de armamentos muito, muito superior ao que era antes, você não vê mais carro quebrado no meio da rua. E a escola, uma escola mais ativa, uma escola menos grevista, porque o governo começou a dialogar com a melhor estrutura na escola. Então, essas questões me sintonizaram com o Ricardo Durão, que todo mundo conhece, né? Mas eu não quero um governador ou um gestor que vive de dar tapinha nas costas, não. Eu quero um gestor que, de fato, realize as obras importantes para o povo. As escolas técnicas estão sendo implantadas. Eu acredito que Ricardo Coutinho tem tudo para sair desse segundo governo muito bem, mas os pressupostos da minha ida ao PSB foram exatamente essa avaliação positiva do governo Ricardo Coutinho. E olhe lá no mês de outubro de 2007, final de setembro, início de outubro de 2013, Ricardo tinha um grupo bastante pequeno de apoiadores aqui na Assembleia. Eu fui convidado por Tião para ir para o partido dele, que ganharia a eleição com 13, 15 mil votos, mas eu preferi correr o risco de uma não eleição do partido de Ricardo, porque entendo que o partido ele tem uma cara na Paraíba, que é o governo Ricardo, e um governo exitoso. Ricardo deixou de fazer discurso e fazer ações. E isso se compatibiliza muito com o que eu penso. Nesse seu novo mandato, o senhor tem protagonizado um debate muito importante que é em relação à segurança hídrica do Estado. O que a Frente Parlamentar da Água tem feito até agora, deputado? Cláudio, alguém podia até dizer, mas por que você está nisso? Gente, eu nasci na roça, como já disse. Eu sei o que é água, a importância disso para o homem da roça. Dói demais para um agricultor ver a sua vaquinha morrer de sede e de fome. E, lamentavelmente, foi a cena que mais se viu no sertão da Paraíba nesses últimos 3 anos. Então, eu tinha um dever, chegando na Assembleia, já no dia 2 de fevereiro, apresentei o pedido de frente, que foi aprovado, e começamos ao trabalho. Estamos chegando na conclusão da primeira fase, que é a coleta de dados fora da Assembleia. Primeiro, nós fomos ver o canal Acauã-Araçagi, vimos que lá falta iniciar o terceiro lote deste importante canal, que vai beneficiar 35 municípios. Depois fomos ver a da transposição em São José de Piranhas, em Cajazeira. Lá verificamos o problema
de que o canal de integração da obra da transposição com o açude em Engenheiro Avisa, a partir da barragem de Caiçara, em Cajazeiras, nem sequer foi licitado. Isso vai ser ponto de destaque do nosso relatório. Depois fomos para Sousa, lá assistimos uma cena, vimos de Percy os coqueirais mortos por falta d'água e 2.000 trabalhadores sem trabalho. Depois nós fomos a Monteiro, Sertânia, ficamos na felicidade de ver aquela obra com mais de 70% andada, que entra a partir de Sertânia, Monteiro, pelo rio Paraíba, vai chegar aqui no canal Acão-Araçagi, barragem Epitácio Pessoa, no interposto, e depois vai levar água para toda essa vasta região do litoral, 35 municípios. Depois nós fomos a Campina Grande, nós já fomos a Patos, a Itaporanga, fomos a Pombal, os deputados Janduí, deputado Anastácio, deputado Alex Souza, deputado Renato, deputado Buba e vários outros deputados, como já disse Alex Souza, que se juntaram assim para fazer, de fato, um gesto importante. Se antes era caravana da seca, nós queremos fazer o trabalho da água. Deputado, o senhor falou sobre essa primeira fase, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco Jeová Campos conta para a gente as outras fases e aonde é que a Frente Parlamentar da Água quer chegar.